O glamour de Hollywood e o brilho das telas de cinema muitas vezes escondem vidas complicadas e, em alguns casos, as decisões obscuras que os próprios atores e atrizes tomam. Mesmo com toda a fama e fortuna, a justiça não deixa passar nada despercebido. De repente, as grandes estrelas acabam atrás das grades, enfrentando uma queda terrivelmente dura. Então deixa seu like, clica aqui embaixo no botão de inscrição e vamos nessa. Número 12. Esquilar de Leon. Um ex-ator mirim, conhecido por sua breve aparição na série Power Rangers, ficou longe das câmeras por muitos anos, e por um motivo inesperado. Ele cumpre pena em San Quentin, nos Estados Unidos, condenado por um crime brutal que chocou o país. Ele, que antes tinha uma vida cheia de promessas, foi lançado em um mundo de manipulação, ganância e assassinato. O caso que o levou à prisão aconteceu em 2004, quando Esquilar, junto com sua esposa Jennifer Henderson e cúmplices, planejou o assassinato de Tom e Jack Rocks. O casal possuía um barco que era o sonho de consumo de Esquilar, e ele organizou tudo para roubá-lo. Fingindo ser um comprador interessado, ele conseguiu ganhar a confiança dos Rocks, mas durante um passeio de barco, ele e seus cúmplices amarraram o casal a uma âncora e os jogaram no oceano. A frieza do crime chamou a atenção não só da imprensa, mas também das autoridades, que logo começaram a juntar as peças do quebra-cabeça. Apesar das tentativas de Esquilar e Jennifer de manterem as aparências, a verdade veio à tona e ambos foram presos. Enquanto Jennifer foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, Esquilar recebeu a pena de morte. Durante o julgamento, Esquilar tentou justificar seus atos dizendo que estava sob pressão financeira e emocional. No entanto, as provas mostraram que ele era manipulador e calculista, disposto a tudo para alcançar seus objetivos. A brutalidade do caso e o fato de que Esquilar enganou suas vítimas de maneira tão cruel deixaram uma marca profunda em todos os envolvidos. Hoje, Esquilar de Leon vive isolado no corredor da morte, com um futuro tão marcado quanto o passado que o levou até lá. Número 11. Shanf Didif Combs, que já foi uma das maiores estrelas do hip-hop e um empresário milionário, agora está na prisão enfrentando acusações graves. O caso mais recente o colocou no centro de denúncias de exploração, extorsão e violência, com histórias que começaram a surgir desde a década de 1990. Em setembro de 2024, ele foi preso em Nova York, nos Estados Unidos, após uma investigação que não parava de crescer. Desde então, está atrás das grades, já que a justiça negou a ele o direito à fiança. Enquanto espera o julgamento, previsto para maio de 2025, Diddy tenta se defender, mas as coisas só ficam mais complicadas. Há até relatos de que ele tentou manipular testemunhas de dentro da prisão, piorando ainda mais sua situação. Embora ele se declare inocente, seu futuro não parece nada promissor. Se for considerado culpado, Diddy pode enfrentar de 15 anos até prisão perpétua. Nada pequeno para alguém que antes era sinônimo de sucesso e glamour. Enquanto isso, a vida na prisão não tem sido fácil. Quem o observa de fora comenta que ele está muito diferente, mais abatido, longe da imagem confiante que o público conhecia. Ele, que já foi um ícone, agora vive momentos muito mais difíceis, chegando até a temer se alimentar na prisão por medo de ser envenenado. E enquanto o julgamento não acontece, não lhe resta outra opção a não ser enfrentar as consequências, longe dos holofotes e do luxo que marcaram sua carreira. Número 10. Michael Jace, que ficou famoso por interpretar um policial nas séries Shazam e The Shield, acabou atrás das grades por um crime que surpreendeu muita gente. Desde 2014, cumpre uma sentença de 40 anos pelo assassinato de sua esposa, April Jace. A história foi trágica e o tirou definitivamente do mundo da atuação. O crime aconteceu na casa da família, em Los Angeles, Estados Unidos.
Durante uma discussão, Michael atirou em April. Segundo o que foi apresentado no tribunal, os motivos foram ciúmes e problemas financeiros. Além disso, testemunhas relataram que ele já tinha um histórico de comportamento agressivo. Após o crime, Michael ligou para a polícia e confessou tudo. Sua frieza e o fato de ter cometido o ato na frente dos filhos chamaram a atenção da imprensa, que acompanhou cada detalhe do julgamento. Tentou demonstrar arrependimento, mas não foi o suficiente. Foi declarado culpado de homicídio em segundo grau e recebeu uma sentença severa, pelo menos 40 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Desde então, vive em uma prisão na Califórnia, Estados Unidos. Ao que parece, leva uma vida tranquila lá, sem causar problemas, mas também sem muitas esperanças de sair. Sua carreira, que poderia ter continuado, simplesmente terminou e agora ele é lembrado mais pelo crime do que pelos papéis que desempenhou. Ironicamente, o homem que interpretou um policial na televisão acabou se tornando um assassino condenado. Número 9. Danny Masterson. Famoso por interpretar Hyde em That 70s Show, ele está atualmente cumprindo uma pena de 30 anos de prisão após ser condenado por agredir várias mulheres. O ator, que teve dias de glória em Hollywood, viu sua vida mudar completamente em 2023, quando foi considerado culpado por crimes cometidos no início dos anos 2000. As acusações vieram de 3 mulheres ligadas à Scientologia, a mesma religião que ele seguia. Elas relataram no tribunal que Danny lhes dava medicamentos antes de agredi-las. Além disso, afirmaram que a igreja tentou encobrir os casos para proteger o ator e evitar escândalos. Isso só alimentou a polêmica e abriu debate sobre o poder da Scientologia para silenciar denúncias. Danny sempre negou tudo e afirmou ser inocente, mas o júri não acreditou em sua versão. O resultado foi a pena máxima 30 anos atrás das grades. Agora ele está longe do mundo que conhecia, enfrentando uma vida completamente diferente na prisão. A condenação de Danny não afetou apenas a ele, mas também seus colegas de elenco. Ashton Kutcher e Mila Kunis, por exemplo, escreveram cartas defendendo Danny durante o julgamento. Quando isso veio a público, a reação do público foi terrível e ambos tiveram que se desculpar publicamente. Hoje, Danny tenta apelar da sentença, mas as chances de sucesso são mínimas. Ele continua preso na Califórnia, nos Estados Unidos, e, dada a gravidade do caso, é provável que passe o resto da vida atrás das grades. Número 8. Shannon Richardson, que fez breves aparições em séries como The Walking Dead e The Vampire Diaries, está há quase 10 anos na prisão por um crime assustador. Ela enviou cartas envenenadas ao então presidente, Barack Obama, e a outras autoridades em 2013. Sua história é tão estranha que parece inventada. Naquela época, Shannon estava no meio de um divórcio cheio de disputas e tentou incriminar o ex-marido pelo crime. Ela enviou cartas com veneno e fez parecer que ele era o culpado. Mas o plano fracassou completamente. O FBI investigou rapidamente e descobriu que era ela quem estava por trás de tudo. Quando foi presa, Shannon tentou se justificar dizendo que nunca quis machucar ninguém. No entanto, as provas eram claras. As cartas continham ameaças e um veneno extremamente letal. Na casa dela, os agentes encontraram todos os materiais usados para preparar o veneno, desmontando qualquer tentativa de defesa. O que chocou ainda mais foi o fato de ela tentar manipular a situação para incriminar o ex-marido, complicando tudo. No julgamento, Shannon foi condenada a 18 anos de prisão e, além disso, teve que pagar uma multa enorme de mais de $350 mil. Hoje, ela cumpre sua pena em uma prisão federal, longe de qualquer holofote ou câmera. Shannon ficou marcada por esse crime que misturou veneno, manipulação e responsabilidade.
Quem tinha tudo para construir um nome no mundo do entretenimento acabou jogando tudo fora com um plano absurdo. Agora, sua realidade está muito distante dos sets de Hollywood, passando anos atrás das grades e pagando caro pelo que fez. Número 7. Jared Fogle, famoso por emagrecer e ser o rosto das campanhas do Subway, viu sua vida destruída quando foi preso em 2015. Ele foi condenado a mais de 15 anos de prisão por crimes que envolviam pessoas jovens e por possuir materiais ilegais, como fotos e vídeos. Fogle, antes visto como um exemplo de superação, passou de ícone da saúde a criminoso em uma queda rápida e violenta. Tudo começou quando uma ex-funcionária o denunciou. As investigações logo comprovaram que ele realmente estava envolvido em casos terríveis. Durante o julgamento, ele se declarou culpado e recebeu uma sentença de 15 anos e 8 meses, além de ser obrigado a pagar uma multa de mais de $200 mil. Antes do escândalo, Jared era um exemplo para muitas pessoas. Ele havia perdido muito peso e usou essa história para promover o cardápio saudável do Subway, tornando-se um rosto muito familiar para o público. Sua imagem de homem saudável chegou a milhões de pessoas, mas quando as acusações vieram à tona, tudo mudou. Sua fama foi destruída em questão de dias e o que parecia uma história de sucesso se transformou em um pesadelo e escândalo. Hoje, Fogle cumpre pena em uma prisão federal. Número 6. Callum Walker, conhecido por seus papéis em filmes como Superfly e também por sua carreira como rapper, viu sua vida e carreira desmoronarem de forma brutal. Ele, que parecia ter tudo para triunfar, acabou envolvido em um escândalo grave que envolvia várias vítimas. Em 2022, ele foi considerado culpado de vários crimes contra mulheres. As acusações começaram quando ele usava as redes sociais para se aproximar de modelos e influenciadoras, prometendo-lhes oportunidades na indústria do entretenimento. Mas, em vez de ajudá-las, ao que tudo indica, ele usava sua posição para cometer atos inapropriados contra elas. Walker foi acusado de agressões, gerando uma enorme reação nas redes sociais e na mídia. O caso ganhou ainda mais destaque quando surgiram os depoimentos de várias vítimas, incluindo algumas muito jovens. As provas contra ele eram contundentes e, no final, ele foi enviado para a prisão. Com a condenação, Callum recebeu uma sentença de prisão, o que praticamente arruinou sua vida. Quem tinha um futuro promissor no cinema e na música passou a ser exemplo de como os erros podem acabar com uma carreira e com a vida de uma pessoa de forma irreversível. Ele perdeu tudo: a carreira, a liberdade e a reputação. Hoje, Callum Walker cumpre pena e seu nome se tornou um sinal de alerta para situações semelhantes. Zarah Fitian, conhecida por sua participação no filme Doutor Estranho e por suas habilidades em artes marciais, viu sua carreira e sua imagem pública chegarem ao fim depois de ser condenada em 2022 junto com seu marido, Vitor Marco, por um caso que chocou a opinião pública. O processo veio à tona quando uma das vítimas denunciou ter sido alvo de comportamentos inadequados por parte de Zarah e Vitor. Durante o julgamento, ficou comprovado que o casal se aproveitou de sua posição para explorar a vítima por um tempo, abusando de sua confiança. As provas contra ambos foram contundentes, incluindo os depoimentos da vítima e outros indícios que confirmaram a gravidade da situação. Zarah foi condenada a 8 anos de prisão, enquanto Vitor recebeu uma pena mais severa devido à natureza de sua participação. A sentença surpreendeu muitos, especialmente aqueles que viam Zarah como uma estrela em ascensão no cinema e uma atleta reconhecida. Sua aparição em Doutor Estranho foi vista como uma grande oportunidade. No entanto, as acusações mudaram completamente o rumo de sua vida e carreira, deixando seguidores e colegas totalmente incrédulos. Número 4. Joe Sun. Conhecido por ser o vilão desastrado do filme Austin Powers, um agente nada discreto viu sua vida profissional e pessoal arruinada por uma série de crimes graves.
Antes disso, além de atuar, ele era lutador de artes marciais e parecia estar fazendo uma boa carreira nisso. Mas, longe das telas, sua história tomou um rumo definitivo. Em 2008, quando foi preso por violar os termos de sua liberdade condicional, Joe San acabou envolvido em algo muito mais sério. Durante o tempo que passou na prisão, um teste de DNA o ligou a um crime ocorrido em 1990, um ataque violento contra uma mulher. Naquela época, a vítima estava passeando com seu cachorro quando foi ameaçada com uma arma e levada para um local isolado, onde o ataque aconteceu. Joe fazia parte de um grupo envolvido nesse crime e as provas genéticas deixaram claro seu papel. Não demorou muito para que ele fosse condenado à prisão perpétua, mas tudo piorou. Em 2011, enquanto cumpria sua pena, Joe se envolveu em outro episódio. Ele foi acusado de tirar a vida de seu companheiro de cela. A vítima, que cumpria pena por delitos menores, foi encontrada morta e as investigações apontaram Joe como culpado, eliminando completamente qualquer possibilidade de liberdade que ele ainda tivesse. Para muitos, é difícil conciliar a imagem do vilão engraçado das telonas com a realidade das ações que ele cometeu. Número 3. Ryan Grantham. Quem apareceu em produções como Riverdale e O Diário de um Banana, viu sua vida mudar completamente em 2020 quando cometeu um crime. Ele, que parecia estar trilhando uma carreira no mundo do entretenimento, foi condenado por tirar a vida da própria mãe, Barbara White, em uma história que deixou muitos sem palavras. Naquela época, Ryan tinha apenas 21 anos e o que mais chocou foi saber que o crime foi premeditado. Ele confessou que atirou em sua mãe enquanto ela tocava piano em casa. Depois, ele ajeitou o corpo dela e colocou velas ao redor, o que tornou o caso ainda mais perturbador. Para piorar, ele gravou um vídeo imediatamente depois confessando o que havia feito. Mas a história não termina aí. No dia seguinte, Ryan carregou seu carro com armas, munições e mapas. E o plano dele, como se soube depois, era dirigir até Ottawa, no Canadá, para cometer um atentado contra o primeiro-ministro do país. No entanto, no caminho ele mudou de ideia e decidiu se entregar à polícia. Durante o julgamento, ficou claro que Ryan enfrentava graves problemas de saúde mental, incluindo uma depressão profunda. Sua defesa tentou usar isso como argumento, mas o tribunal lhe impôs prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional apenas após 14 anos. Hoje, Ryan cumpre sua pena longe das câmeras e do mundo do entretenimento. É difícil entender como alguém tão jovem e com uma carreira promissora chegou a esse ponto. Número 2. Alison Mack. Conhecida por seu papel como Crow em Salvoville, ela viu sua vida tomar um rumo drástico quando veio à tona sua participação no Grupo Nive. O que à primeira vista parecia uma organização de autoajuda acabou sendo um esquema de manipulação, abuso psicológico e práticas alarmantes, liderado por Keith Raniere, que foi condenado à prisão perpétua. Alison não era simplesmente uma integrante, ela ocupava um papel de destaque no chamado círculo interno do grupo, que funcionava como uma verdadeira seita. Sua principal função era recrutar mulheres para fazerem parte dessa elite, onde eram controladas tanto emocional quanto fisicamente. Um dos aspectos mais assustadores foi a revelação de que essas mulheres eram marcadas a ferro com as iniciais de Keith Raniere e, em alguns casos, também com as de Alison. A prática, descrita como um ritual, causou indignação mundial quando veio a público. Durante o julgamento, em 2019, Alison se declarou culpada de acusações como extorsão e conspiração. No tribunal, ela alegou que também havia sido manipulada por Keith, acreditando que estava ajudando as mulheres que recrutava. No entanto, as provas mostraram que ela teve um papel ativo e consciente em muitas das ações do grupo. Por isso, em 2021, ela foi condenada a 3 anos de prisão.
Número 1. Will Hayden, que muitos conheciam pelo programa de reality show Sons of Guns, teve uma queda estrondosa que surpreendeu todos que acompanhavam sua trajetória. Hayden foi preso após denúncias relacionadas a comportamentos muito graves com pessoas jovens, incluindo sua própria filha. As investigações trouxeram à tona detalhes que ninguém imaginava e que arruinaram definitivamente o seu nome. No tribunal, as provas apresentadas e os depoimentos das vítimas não deixaram dúvidas sobre o que aconteceu. Em 2017, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, além de receber uma pena adicional de 40 anos. Com isso, Sons of Guns foi cancelado imediatamente a Red Jacket Firearms, que antes era sinônimo de inovação e qualidade no mercado de armas, perdeu toda a credibilidade. Os funcionários e as pessoas próximas a Hayden cortaram laços, tentando se distanciar do escândalo. Hoje, Will Hayden permanece atrás das grades, sendo lembrado mais pelos erros que cometeu do que pelo trabalho que o tornou famoso. Não se esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este